E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. Estamos a gravar na noite do dia 26 de fevereiro do ano da graça de 2026 e hoje, além de mim, Nuno Lebreiro, o Nuno Gonçalo Poças e o Vítor Nunes, temos uma convidada muito especial aqui no Linhas Direitas e vamos fazer um programa diferente do habitual, focado num tema muito importante, o qual nós já falámos aqui ao longo dos últimos anos algumas vezes, mas que desta feita poderá ser feito com maior profundidade e conhecimento de causa, digamos assim. E portanto temos hoje connosco a doutora Teresa Gomes Mota, que é médica cardiologista. As pessoas que têm cardiologia, trabalha no Hospital da Luz, foi também assistente da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, membro da direção da Fundação Portuguesa de Cardiologia, tem um conjunto grande já de livros publicados, e também de publicações científicas e editoriais. Foi editora-chefe da revista Fatores de Risco entre 2013 e 2017, mas, além deste currículo, é por outra razão, é por ser a principal peticionária da petição número 89, 17, primeira, que deduzo que seja porque é a 17ª Comissão Parlamentar de Saúde, e que, portanto, é a petição número 89, não sei se é isto, não sou muito perito em legalês, mas que foi entregue com mais de 3.000 assinaturas, creio que em janeiro deste ano, e que teve a sua audição na Comissão de Saúde no passado dia 12 de fevereiro de 2026. E essa petição, que tem por título por um programa do Estado português de indemnização das vítimas de reações adversas a vacinas contra a Covid-19. E, portanto, eu não vou deixar o resumo, se calhar, depois para a doutora Teresa Gomes Mota nos explicar os principais pontos que esta petição traz. Agradeço desde já ter aceitado o nosso convite para vir aqui ao Linhas Direitas. Nós temos, ao longo dos últimos anos, e em particular quando foi a altura da Covid, e havia a questão toda da vacinação e tudo isso, tivemos aqui conversas acesas sobre tudo aquilo que se passou, e uma das coisas que tem sido recorrente em regressar ao tema Covid é precisamente haver a ideia de que em Portugal não se analisa nada daquilo que foi feito, para se perceber se foi bem feito, se foi mal feito, se houve danos colaterais, se não houve danos colaterais. E eis que de repente aparece esta petição, o que significa que parece que há uma obrigatoriedade por parte dos nossos eleitos políticos de facto terem que analisar qualquer coisa, ou a consequência de qualquer coisa neste momento, nem que seja o programa de vacinação que foi feito na altura da Covid-19. E, portanto, agradecendo mais uma vez a sua presença, aquilo que eu lhe perguntava é o que é que motivou esta petição, porquê ser a primeira peticionária, porque é que isto é um assunto importante, apesar de não ser muito falado na comunicação social, mas porque é que isto é tão importante e o que é que levou a aceitar este desafio de levar esta petição à Assembleia da República? Muito obrigada, Nuno e Vítor Nunes, não é? Nunes e Nunes. Exatamente. Pelo convite, estou aqui com imenso gosto e até pela oportunidade que nos estão a dar, a mim e aos peticionários, para falarmos desta petição. É um bocadinho aquilo que disse, não é fácil conseguir que alguém fale desta petição, porque não é fácil que alguém fale de uma coisa sobre que esta petição versa, que são as reações adversas.
Isso realmente tem sido aquilo que eu considero um tabu nacional, não é só em Portugal, mas é um grande tabu, não se pode falar disso. Não se pode falar isso ao ponto de as próprias vítimas não poderem falar. E ainda há pouco falava com uma pessoa e que dizia que tinha vergonha de falar nisso. Eu só me lembro desta vergonha de falar de doenças quando no início da minha carreira, em que, por exemplo, nunca se falava que havia cancro. Dizia-se doença prolongada, não sei se lembram do fulano tal, sofre de doença prolongada ou morreu de doença prolongada. Pensei que fosse dizer a SIDA. A SIDA, sim. A SIDA a seguir foi as doenças sexualmente transmitidas no geral, e a SIDA é muito particular. Portanto, também era um motivo também de... mas eu pensei que já tivéssemos ultrapassado essa situação, e senão quando aparece aqui uma doença, uma doença não, uma reação adversa, a pessoas que, no fundo, a sociedade, as autoridades de saúde promoveram a vacinação como a saída para a crise da pandemia. Portanto, a grande solução foi a vacinação, apresentada assim aos cidadãos, e apresentada de que forma que os cidadãos, se vacinassem, gozariam de proteção individual, portanto, ficariam menos aptos a contrair a doença, mas também pelo imperativo de proteção da comunidade. Portanto, os cidadãos, ao vacinarem-se, não transmitiam e iriam ajudar a que se criasse a imunidade de grupo, por exemplo, que é um conceito, pois nada disto foi provado, não é? Mas a imunidade... é o que se sabe. Pois não é de Estado, mas poderia depois o correr da... O slogan é que eram seguras e eficazes. Seguras e eficazes. Esse é, digamos, que é aquilo que eu acho que é um dogma. Portanto, o novo dogma que foi introduzido é uma coisa que não se pode questionar. Então, a pessoa ter uma reação adversa está a pôr em causa esse dogma, que as vacinas são seguras e eficazes. O que nem faz muito sentido, porque não há nenhum medicamento que seja completamente seguro. Nenhum, não é? E, portanto, muito menos um que seja tomado em massa por milhões de pessoas ao mesmo tempo, imagina-se, não é? Com muito pouco tempo de estudo, portanto foi com uma tecnologia completamente diferente, que nem sequer tem a ver com as tecnologias habitualmente usadas nas vacinas, não é? Que se discute e até se deveriam chamar vacinas, porque não tem nada a ver com uma definição de vacina tal como ela foi entendida até agora. Também outras novidades, que foi vacinar em massa em plena pandemia, portanto isso também não havia tecnologia capaz de fazer vacina dentro de um pouco tempo, porque também não se tinha testado, e quanto a mim foi um teste bastante imprudente, porque o objetivo foi vacinar o mundo inteiro, não é? Uma população inteira, com algo tão pouco testado. Eu diria que isto foi bastante imprudente. E, portanto, quando se faz algo assim, com muitos riscos, habitualmente, a maior parte dos países tem em vigor programas de compensação. O que é que são programas de compensação? Prevendo que vai haver lesados, que vão haver pessoas com reações adversas. A pandemia e as medidas contra a pandemia lesaram as pessoas de muitas maneiras, não é? Desde perdas de empregos, depois podemos falar um pouco sobre isso. Mas, em termos das vacinas, portanto, há esses mecanismos de compensação, que são mecanismos muito mais céleres do que o que agora em Portugal dispomos, que é o recurso aos tribunais. Portanto, se nós tivermos uma reação adversa grave a uma vacina, a única maneira de ser ressarcido, de ser apoio, de ser compensado até do dinheiro que gastou, porque, como também sabemos, o nosso Serviço Nacional de Saúde é universal e gratuito, mas na realidade não consegue dar resposta atempada a muitas situações, e as pessoas, quando têm coisas graves, vão recorrer ao privado, não é? Porque quando tem essa possibilidade, e portanto, estes mecanismos de compensação já estão normalmente em vigor nos países, e a pessoa pode rapidamente ter acesso a eles, e de certa forma isso ajuda em termos de solidariedade social, de as pessoas terem mais confiança no Estado, nas políticas do Estado, saber que as pessoas foram se vacinar, foram proteger a comunidade, foram proteger o avô, o filho, tudo o que nos foi dito que estas vacinas faziam, foram inclusivamente, de certa forma, impelidas a serem vacinadas para que o Serviço Nacional de Saúde pudesse dar resposta a todos, porque se as pessoas não se vacinassem seriam tantos os doentes
que o Serviço Nacional de Saúde poderia colapsar, perdão, e portanto com todas estas motivações as pessoas vão se vacinar e quando por azar algumas têm reações adversas graves, são abandonadas. Portanto, não podem falar que tiveram reação adversa, não têm nenhum apoio especial. Se vão ao médico dizer eu tenho isto desde que tomei a vacina, a primeira resposta que diz pode ter isso, mas a vacina não foi. E, portanto, tudo isso criou aqui um conjunto de pessoas muito injustiçadas. E quando há um conjunto de pessoas muito injustiçadas, há essas famílias muito injustiçadas e há toda uma atmosfera que se cria na sociedade de desconfiança, nomeadamente no próprio Estado, não é? E, portanto, o que é que esta petição pretende? Primeiro, quebrar de alguma forma esse tabu de não se poder falar de reações adversas. Acho que 5 anos depois de começar uma pandemia, de começar uma vacinação, não podemos estar a pensar que as pessoas falarem de reações adversas põem sequer em causa o dito dogma, não é? Que as vacinas são eficazes e seguras, porque na realidade hoje em dia a vacinação já está recomendada pelas autoridades de saúde aos maiores de 60 anos e que também sabemos que já não protege de infecção, protege eventualmente de doença grave e portanto não podemos pensar que uma pessoa que não se vacina está a pôr em causa a sociedade, não é? Portanto, não há nenhuma razão que, mesmo que se descredibilize de alguma forma um bocadito, mais do que já estão, as vacinas contra a Covid-19, não é razão para impedir que as pessoas possam falar das situações que têm de saúde. E, portanto, a petição teve esta origem de, por um lado, começar a falar-se de algo que não se podia falar, e por outro compensar estas pessoas de uma forma mais justa possível. Tardiamente, porque a maior parte dos países já tem isto em vigor há muito tempo, estes mecanismos de compensação não obrigam, como o tribunal, no condenação do tribunal, temos que provar a culpa de alguém ou de alguma coisa, não é? Portanto, neste caso seria quem for a tribunal por causa de uma reação adversa da vacina, tem que provar ou que a indicação estava errada, ou que a vacina estava contaminada com alguma coisa, ou que houve problema na administração, ou, portanto isso é muito difícil de provar. Os nossos tribunais em Portugal, para chegar em média uma decisão final, é entre 7 a 10 anos, portanto tem custos enormes em termos de custos de justiça, de advogado, etc. E, portanto, este mecanismo não pretende provar culpa, por isso se chama um mecanismo de compensação sem culpa, ou no fault, que é, só é preciso provar que há uma causalidade entre a vacina e a reação adversa. E isso é uma avaliação técnica, não é uma avaliação de tribunal. Tem que haver, nós propomos a constituição de uma comissão técnica, com pelo menos 3 médicos independentes, que, de acordo com os critérios que estão estabelecidos, estabeleçam essa causalidade, ou existe ou não existe. Se existir, automaticamente a pessoa recebe a compensação. Não é? É muito célere, é muito... a compensação... o que nós estamos a propor, porque depois nos vários países há muitas modalidades diferentes, nós estamos a propor a compensação é proporcional à incapacidade com que a pessoa ficou. Portanto, isto é para situações graves, não é para a pessoa que teve uma dor no braço que se vai pedir compensação, mas para as pessoas que ficaram com lesões, pronto, com sequelas permanentes, que tiveram lesões graves. Temos noção do número de pessoas afetado, o tipo de reações adversas, o impacto a que nós estamos aqui a falar? Temos noção disso ou estamos em termos anedotais de que sabemos que há pessoas que foram afetadas, mas não sabemos nem quantas nem de que modo? Pronto, nós vivemos, como não podemos falar do assunto, vivemos também sempre nesta ideia que são muito raras, não é? São muito raras, nunca aparecem a dizer quem são. Foram muito poucas nestes 5 anos os jornais que publicaram mas houve alguma reportagem, jornais e televisões, sobre vítimas de reações adversas, mas foram muito poucas, não é? Comparativamente com tudo o resto que acontece, não é? Acidentes de automóvel, roubos em casa, que é todos os dias, portanto estas situações foram, porque é que não foram mais? Porque foram censuradas. Eu, inclusive, cheguei a ser filmada mais que uma vez,
entrevistada, e depois eu via a boa vontade de jornalistas, mas depois alguém superiormente cortava e aquilo não ia para o ar. Portanto, isso foi uma coisa que eu comecei, que me fez logo pensar no início da pandemia, porque eu durante muitos anos estive na administração da Fundação Portuguesa de Cardiologia, e na Fundação Portuguesa de Cardiologia há muito trabalho de comunicação, portanto, comunicação dos riscos para a saúde, e portanto éramos muitas vezes convidados, eu, os meus colegas e várias pessoas da Fundação, tantas vezes éramos convidados que muitas vezes tínhamos que fazer quase que escalas, não é? Agora vais tu, agora vais ali, especialmente, por exemplo, no maio, mês de coração, que havia muitos pedidos nas rádios, nas televisões, e portanto todas as televisões praticamente e rádios tinham os meus contactos, e muitas vezes me ligavam quando havia um problema cardíaco, quando é assim que uma pessoa, uma figura pública tem um problema cardíaco, telefona aos cardiologistas que eu conheço para fazer um comentário. Eu nunca gostei de fazer isso, eu nunca fiz, mas recebia telefonemas, por exemplo, se estava interessada a fazer esse comentário, e para muitas outras coisas. Então, quando começou a pandemia, e eu desde o início que manifestei as minhas reservas muito grandes em relação à vacinação das crianças, dos adultos tinha reservas, das crianças tinha praticamente a certeza que não era algo que se devesse fazer. E quando comecei a manifestar essas reservas, deixei de ser convidada, cortaram-me entrevistas a meio, outras não foram para o ar, outras foram cheguei um dia, era o aniversário da minha mãe, estava na festa de anos da minha mãe que eu própria tinha organizado, e então uma televisão ligou, mas pronto, como era um assunto que eu achava muito importante, tive 1h30 a dar entrevista para essa televisão, através do telemóvel, e depois passaram nem 10 segundos dessa entrevista, e tudo o resto que passaram era contra aquilo que eu tinha expressado. E, portanto, eu desde essa altura que percebi que havia aqui qualquer coisa muito errada em termos de... que é pouco científico, não é? A ciência gosta de ver os dois lados de cada coisa. Aliás, como o próprio jornalismo deve ser. E vi que havia algo muito errado nesta abordagem da pandemia, neste unanimismo sobre várias coisas. E, portanto, isso chamou-me a atenção. E chamou-me a atenção e manteve-me mais atenta, não é? Mais atenta que a maior parte das pessoas que ouviam isto todos os dias na televisão e acreditaram em tudo o que lhes era dito. Pois, toda esta questão, aliás, isso foi uma coisa que nós temos falado aqui muitas vezes, para centrar talvez as coisas e contextualizar pelo menos a posição de onde eu venho, eu fui extremamente crítico não só das medidas Covid-19, aliás, aqui o programa sofreu com isto, porque levávamos sempre o labelzinho, vá verificar e tal, não sei o quê, primeiro só com as medidas, depois com a própria questão das injeções, que ganharam um caráter de obrigatoriedade, porque as pessoas foram separadas entre aquelas que tinham o cartãozinho a dizer que podiam entrar não sei onde, nos restaurantes e tal, e não sei o quê, nos bares, e os outros que ficavam à porta porque tinham decidido não tomar a injeção, como foi o meu caso. E eu, na altura, decidi não tomar, e as razões eram relativamente simples. Primeiro, porque eu sempre, não porque eu tivesse alguma desconfiança em particular em relação a vacinas, nunca tive, os meus filhos têm o Plano Nacional de Vacinação normal, e eu também, mas a razão pela qual eu confiava nas vacinas é porque não é como alguém me dizia, então se a vacina é bom. Não, eu confiava nas vacinas porque eu sabia que havia um processo moroso de teste, que garantia que depois havia uma minimização precisamente da possibilidade das coisas correrem mal. E não foi preciso muito para se perceber que esta tecnologia era, primeiro, nova,
Portanto, que aliás, eles mudaram a definição de vacina para poder ser chamada de vacina, porque na realidade isto não tem nada de vacina tradicional, porque a vacina tradicional exige que haja um corpo estranho que faça o efeito no nosso corpo, que ganhe defesas contra esse corpo estranho. Portanto, é isso que depois nos protege quando voltarmos a encontrar esse corpo estranho, e com a tecnologia mRNA isso não acontece. Portanto, esses anticorpos, esse corpo estranho seria produzido pelo próprio corpo, o que a mim me assustou sempre logo de base, porque quer dizer, qual é que é a medida? Um tipo com 2 metros, todo musculado e 200 quilos de músculo, funciona da mesma maneira como uma menina de 18 anos com 50 quilos, ou com 35 ou 40 quilos, os sistemas imunitários vão funcionar da mesma maneira, ao mesmo ritmo, leva toda a gente a mesma quantidade. Quer dizer, como é que se faz isto sem se testar nada disto? Isso foi logo a primeira coisa que me fez muita confusão. Até que ponto não poderia causar danos. Depois fez-me muita confusão o facto de terem escolhido das diferentes proteínas que o vírus Covid-19 apresentava, terem logo escolhido uma, a spike protein, que era particularmente perigosa. E que, se desse o caso de ser quebrada a barreira aqui do sistema, que é o sistema linfático, e ir para a corrente sanguínea, precisamente porque tem os espigões, poderia causar coágulos, e quer dizer, estamos a falar de, ao entrar na corrente sanguínea, pode ir para o coração, pode ir para o cérebro, pode ir para as unhas dos pés, sei lá, pode ir para todo lado, criar coágulos. Eu comecei logo que sou hipocondríaca a imaginar coágulos por todo lado, e portanto a ideia de levar uma injeção parecia-me atroz, completamente, simplesmente. E depois havia também uma questão de eficácia, quer dizer, as mutações do próprio Covid-19, a probabilidade de estar a acertar naquela que vai ser produzida em massa, quando a vacina ou a injeção, neste caso, estiver a ser distribuída, que esteja a acertar na estirpe que está naquele momento em circulação, era muito reduzida, como aliás todos os anos é com a vacina da gripe, que tem uma eficácia muito, muito, muito reduzida. Portanto, eu via poucas probabilidades de sucesso e muitas probabilidades ou muitas incógnitas de segurança. O que me fizeram tomar a minha decisão. E depois, aquilo que eu ainda achei mais extraordinário no meio disto tudo foi o processo de imposição. Portanto, os certificados, a ideia de que ninguém podia destoar, quer dizer, nas redes sociais, ou aqui no programa, ou no artigo, no jornal, qualquer coisa que eu fizesse contrário àquilo que era a voz maioritária, era imediatamente apedrejado, o negacionista, o malandro, etc. Não sei o quê. Isso sempre fez muita confusão. E que passados 5 anos, isto para comentar um bocadinho, porque é que ainda hoje é tabu e não se pode falar, é porque tem precisamente a ver com o peso e a enormidade daquilo que foi feito. As pessoas sabem muito bem que os direitos, liberdades e garantias foram postos em causa, as pessoas sabem que houve uma imposição, as pessoas sabem que a coisa foi dura, que foi pesada. E, portanto, admitir que não era perfeito, que tinha riscos, que se calhar não se justificava, na minha opinião, isso está mais que demonstrado que não se justificou. Pelo contrário, que foram muito mais os danos do que os benefícios. Isto é dizer que houve um engano tremendo, e é um engano que não é apenas por parte dos agentes políticos, o Presidente da República e Governo, que à cabeça implementaram estas medidas através, aliás, de estados de emergência inconstitucionais, sucessivos, mas da própria população, das próprias pessoas, dos jornalistas, de toda a gente que, de alguma maneira, aceitou e que apoiou essas medidas. E, portanto, aqui, eu não sei quando é que vai ser possível, de facto, furar-se essa vergonha, digamos assim,
de admitir que estavam errados. Estavam errados, no fundo, é isto. Ou, pelo menos não podiam ter a certeza de estar 100% certos, que era a justificação técnico-tática, científica, não é? Pseudocientífica. Lá está, como o doutor dizia, e muito bem, a ciência é o exercício da dúvida e é do contraditório, quer dizer, faz-me sempre lembrar aquela história de que quando Einstein publicou a sua teoria da relatividade, aquilo ia contra os cânones da academia. E houve um abaixo-assinado de 100, os mais reputados físicos escreveram, 100 reputados físicos escreveram uma carta a denunciar aquela tese. E quando soube disso, Einstein perguntou: 100, tantos? Bastava um provar que eu estou errado. Então, o número, esta coisa da maioria e do consenso, em ciência não deveria de significar rigorosamente nada, devia bastar uma voz, não é? E, portanto, eu estou particularmente muito curioso, e seria se calhar essa a questão que eu deixaria no ar, porque como é que se consegue, num ambiente em que a maior parte das pessoas que possa estar a sentir qualquer coisa, ela própria pode ter psicologicamente o ensejo de não admitir que foi uma asneira ter tomado aquela decisão. Portanto, ela própria está renitente. Depois vai a um médico, na maior parte dos quais todos eles prescreveram a vacinação, não tem qualquer espécie de estímulo positivo para fazer. Não, isso pode estar relativo com o plano de vacinação. E juntando estas duas circunstâncias, eu imagino que só de facto casos de particular gravidade é que furam estas renitências todas, porque quando as pessoas estão à rasca, estão mesmo à rasca, não é? E aí quebram-se os tabus e quebram-se... e portanto, se calhar, eu deixaria aqui duas questões. Primeiro, para ouvintes nossos que eventualmente possam estar a lidar com essa questão, o que é que alguém que está na dúvida e que não teve propriamente apoio na interação que teve com o sistema de saúde, seja ele público ou privado, o que é que pode ou o que é que deve fazer, se há uma plataforma, se há alguma forma de tentar ir mais além de uma forma um bocadinho mais independente. Perguntava-lhe a questão dos números, quer dizer, o que é que nós temos aqui, a lidar, e depois uma pergunta em particular, precisamente porque uma das coisas que eu falava há pouco e que na altura, e estamos a falar de um leigo, a minha área é filosofia, não é nada disto, mas que era a questão da possibilidade dos coágulos. Imagino que como cardiologista esta é uma questão que foi notória, quer dizer, ou se é meramente uma coisa muito rara, ou se foi uma coisa notória na prática clínica haver alguma ligação entre problemas cardíacos e a questão da vacinação, ou da injeção Covid-19. Ok, obrigada por estar aqui a situar-me, porque eu estava um bocadinho perdida. Então, ainda aos números dos atos, tinha sido a pergunta até inicial que me tinha feito. Nós temos em vigor um Serviço Nacional de Farmacovigilância, que obriga a que qualquer profissional de saúde que tome contacto com uma suspeita de reação adversa a qualquer medicamento, não estamos a falar especificamente de vacinas, tem obrigação de notificar. Isso realmente não é muito feito, porque é um processo, embora agora esteja mais simplificado, mas é um processo que é moroso, perde-se muito tempo, os médicos têm muito pouco tempo nas consultas, e depois o resultado daquilo, em termos práticos para aquele doente, não costuma ser muito, muito importante. Mas pronto, temos, e na realidade, quando começaram esta vacinação contra a Covid-19, as reações adversas notificadas ao Infarmed pararam para números nunca vistos. Pronto, agora podia mostrar aqui um gráfico, mas acho que não vamos entrar nesse nível técnico, até porque depois não se pode ouvir, mas tipo, triplicar só um medicamento, que é as vacinas, ter mais reações adversas do que todos os outros
mais do dobro de todos o conjunto de todos os outros medicamentos à venda no mercado nacional. Portanto, e quando estamos a falar de medicamentos, estamos a falar de antibióticos, de medicamentos neurológicos, de medicamentos oncológicos, de imunoterapias, portanto, uma série de medicamentos é que nós atribuímos um perfil de reação adversa maior, não é? E estas vacinas conseguiram ultrapassar esse conjunto de todos os outros medicamentos. Portanto, isto, notificações houve, não é? Muitas talvez não tenham sido feitas e todos os serviços de farmacovigilância do mundo inteiro registram isso, portanto que as reações notificadas são sempre uma percentagem pequena das que ocorrem realmente, mas pelo menos aquelas que foram notificadas é uma boa base de trabalho. E, portanto, em Portugal, até 2022, em 2021 e 2022, que foram os 2 anos em que houve a grande boom da vacinação em massa toda a população, foram notificadas um pouco mais, talvez 8.500 reações adversas graves em Portugal. E 142 mortes. E graves, estamos a falar de que tipo? Discapacitantes, das pessoas não poderem trabalhar durante dias, semanas, meses, coisas assim? Portanto, os critérios é a morte, incapacidade, clinicamente relevantes, e absentismo laboral também acaba por ser uma reação. Mas talvez dentro destas categorias, aquela que foi notificada mais vezes foi o clinicamente relevante. Portanto, foram os médicos que acharam, pela sua avaliação clínica, que aquela situação médica que estavam a deparar que era grave. Só que estes números que o Infarmed coligiu durante 2 anos, depois deixou de dar essa informação, portanto não é pública essa informação, não diz especificamente dentro dessas notificações graves que patologias é que estão. Não sabemos se é de coração, se é do serviço, se é AVCs, se é de autoimunidade, se são reações anafiláticas ou alérgicas, não sabemos. Que está por essas categorias. E depois o que é que o Infarmed faz? Pega nesses dados, classifica-os e manda para a EMA, que é a Agência Europeia de Medicamento. Uhum. Então aí a Agência Europeia de Medicamento é que, agregando todos os países, que dá por patologia. Então aí podemos encontrar que para esta situação houve estas queixas, para aquela ou outra, mas nunca por países. Portanto, nós, por países, não temos acesso a esta informação. Eu já pedi ao Infarmed, ao abrigo da Lei de Transparência, até por causa desta petição, para poder responder essa pergunta que muito bem me está a fazer, de quantas pessoas é que estão lesadas em Portugal, e não me foi respondido. Eu voltei a questionar e, portanto, estou à espera de uma segunda resposta e estou na esperança, e temos feito esse trabalho, que os senhores deputados da Comissão de Saúde chamem o Infarmed a explicar isso, porque a nós podem dizer, nós, ao abrigo da Lei de Transparência, podemos pedir acesso a documentos administrativos que já existam. Portanto, o que eles me dizem é que esse documento não existe, ou seja, eles dizem que não fizeram nunca essas contas. Nunca fizeram as contas de quantas, dentro das reações adversas graves, quais é que eram os vários grupos, qual é o nexo de causalidade que eles atribuíram, porque eles atribuem o nexo de causalidade quando aparece uma reação adversa, se essa causa é provável, ou se é possível, ou se não tem nada a ver. Eles tentam fazer essa, ou se não se pode fazer sequer essa avaliação, porque tem poucos dados. Eles fazem essa categorização, mas depois, quando eu pedi o conjunto disso, não caso a caso, mas o conjunto disso, disseram que não tinham isso analisado. Ora, os senhores deputados podem pedir, mesmo que eles não tenham analisado, os senhores deputados podem dizer, não analisaram, então, por favor, analisem e deem-nos esses dados. Os 142 mortos morreram de quê? Ninguém sabe. Tinha a ver com a vacina, na opinião da autoridade da farmacovigilância, teve a ver com a vacina, não teve a ver com a vacina, essa informação nunca foi dada. E, portanto, isso era uma maneira de sabermos, e eu tenho esperança que, através da Comissão de Saúde, houve possamos ter abertura mais dos alguma luz. deputados para fazerem esse... mostraram, não, eu vou perguntar, então, isso é muito importante saber. Sim, houve alguma abertura de chamar o Infarmed e a DGS à Comissão de Saúde para prestar informações.
E eu sugeri estas perguntas exatamente o que estou aqui a dizer. Sugeri que fizessem, e agora estamos com as reuniões com os grupos parlamentares, e também hoje, por exemplo, tive a reunião com o grupo de Chega, e também sugerimos isso. Perguntem, por favor, porque é que morreram estas pessoas? Qual é que foi a causalidade das pessoas que têm aqui reações adversas? Porque mesmo que estejam muito interessados em fazer um programa de compensação, depois têm a barreira de não saberem quantas pessoas isso tem que... E qual o valor? O fundo, né? O valor do fundo. De qualquer maneira, fizemos uma coisa que eu considero muito importante, e pela primeira vez, que foi levar vítimas ao Parlamento. Portanto, com este tábulo tão grande, nunca ninguém viu vítimas, porque as vítimas estão supostamente escondidas, quando têm incapacidades graves, toda a gente vê que estão incapazes, mas nunca dizem que foi da vacina. E então tivemos uma senhora com uma doença neurológica bastante incapacitante, que foi dar o seu testemunho ao vivo, e tivemos o vídeo de uma menina que vive na Madeira, que teve uma miocardite, fez uma paragem cardiorrespiratória, foi reanimada, mas ficou com sequelas muito, muito graves. Portanto, está alimentada por sonda, não fala, não anda, não mexe nada de pescoço para baixo. E, portanto, os pais da menina mandaram-nos um vídeo que nós apresentámos no Parlamento, e isso eu acho que teve uma ação, foi uma ação humana, não é? Porque nós, por mais que estejamos formatados para fazer determinadas políticas ou determinadas ações, quando vemos o sofrimento do outro, eu acho que nos mexe a todos, não é? Mexe connosco. E eu acho que isso foi muito importante, que não pela quantidade, porque foram 2 pessoas, em 10 minutos poderiam apresentar mais, mas pelo quebrar daquela barreira que não existem. Não sabemos ao certo quantas, mas existem. E não é muito importante só para a questão do aprovisionamento de um fundo, porque não é muito importante para constituir um mecanismo de compensação saber exatamente quantas, porque é preciso admitir que existem, e as que forem, eu espero que sejam muito poucas, mas as que forem que se possam ser ajudadas. Portanto, isso foi muito importante. Mas depois há dados, como não estamos a inventar a roda, os outros países, montes de países já têm isto, nós podemos ir buscar os dados de outros países, e há um estudo da Universidade de Oxford, da Faculdade de Direito, fizeram um estudo de todos os programas de compensação para vacinas contra a Covid-19 no mundo inteiro. E tem um site, tem tudo super disponível, portanto nós podemos ir lá e ver qual é o tipo de compensação, mecanismo que tem no país A, no país B. Na Bélgica não posso dizer que não há. Lamento. Bélgica, Portugal, Espanha são países europeus que não têm ainda. Nós esperemos que... Doutor, deixe-me só fazer uma pergunta relativamente a isso. As outras, vamos chamar as outras vacinas, as vacinas típicas, têm mecanismos de compensação também garantidos por mecanismos legais? Montes de países, sim. Portugal não. Portugal não tem. Mas montes de países, não é? Com os Estados Unidos à cabeça, que são os reis do número de vacinas que administram às crianças. Isso agora está a mudar com pois está. Mudou agora em janeiro. Kennedy. Pois. Ele agora em janeiro, eles tinham um programa vacinal infantil até aos 8 anos, 17 vacinas diferentes, 72 doses, que uma criança levava de vacinas. E agora em janeiro deste ano, passaram para 11 vacinas. Portanto, foi uma redução ainda muito substancial. Estão mais próximos do que aquilo que se faz na Europa. Correto. E havia muitas críticas das pessoas aqui às medidas dele, e na verdade ele está-se a aproximar do que nós temos na Europa, não é? Do que nós temos, exatamente. Sim. Lá está, era o negacionista, não é? Quer dizer, não se pode fazer uma crítica que é logo negacionista. Sim, mas eu estava aqui a ouvir com atenção e estava a pensar, não é tentar fazer advogado do diabo, mas estava a tentar imaginar que tipo de perguntas céticas é que podem ser feitas relativamente a tudo isto. Até porque eu já tive esta discussão, até a propósito da petição, com algumas pessoas, e consigo imaginar aqui mais ou menos a narrativa até mediática que se possa montar um bocadinho aqui à conta disto. Uma delas é imaginar que
o Infarmed e a DGS aparecem para dizer que eventualmente não estudaram, mas estudando que não há problema nenhum e que os tipos de reações são tão comuns quanto de outra vacina qualquer, que é uma percentagem muito diminuta face ao número de vacinas que foram administradas. Outro ponto é até, enfim, não imagino, mas de certeza que isso é uma questão mais técnica, mas tenho essa dúvida genuína, que é como é que, analisando um caso em específico, se consegue, ao fim destes anos todos, perceber se de facto o dano que foi causado decorreu ou não da toma, não é? E portanto, de que forma, até que ponto é sustentável ou discutível, sendo certo que discutível será sempre, mas ou seja, qual é que é a quantidade de argamassa argumentativa que pode estar aqui por trás disto, fala. E depois, talvez até porque eu acho que pode ajudar aqui a desmontar isto um bocadinho, porque relativamente às próprias escolha das palavras que foi usada, e ao facto de ter chamado isto vacina, como lá está, como já não sei qual de voz é que o dizia, mas quase que criou na consciência social a ideia de que no fundo nós estávamos a tomar uma coisa exatamente igual àquelas que sempre tomámos e portanto que embora haja reações adversas como toda a gente tem a outros tipos de vacinas, mas que era uma coisa relativamente normal e são poucas pessoas e não sei o quê. Mas a minha questão foi sempre um bocadinho essa, que nós podemos, quer dizer, podemos, imagino que sim, mas podemos chamar a isto de facto uma vacina, ou é mais como uma espécie de medicamento, uma coisa assim desse género. Preventivo. Ou sim, profilático, uma coisa qualquer assim desse género. E a outra pergunta que eu tinha para fazer era relativamente às vítimas que foram descobrindo. A coisa é mais ou menos heterogénea ou há uma divergência, ou seja, há maiorias em determinadas faixas etárias, sexo, enfim, eventuais complicações de saúde que já tivessem anteriormente ou não. Qual é que é o grau de aleatoriedade do alcance da coisa? E eu lembro-me que na altura se falava, a partir de determinada altura começou-se a falar um bocadinho disso. Eu lembro que houve alguns pediatras, por exemplo, que foram a canais de televisão dizer que não recomendavam, pelo menos aos pacientes dele, que eram as crianças, não recomendavam, adultos, seria outra conversa, mas relativamente às crianças não recomendavam. Aliás, houve uma carta, e creio que a doutora Teresa Gomes Mota era do colégio de Pediatria, acho eu. Era signatária. Sim. Houve várias coisas. As crianças foi a única área das vacinas em que se conseguiu chegar um bocadinho à comunicação social e levantar dúvidas. Sim. Até que isso foi depois tudo silenciado definitivamente. Mas houve ali um tempo, ainda quando não sabia se iriam vacinar crianças ou não, ali naquela... antes da decisão da Direção-Geral de Saúde de vacinar ou não, houve ali um período de oportunidade. E realmente houve algumas iniciativas. Houve os pediatras, não vou aqui dizer nomes, mas pessoas que eu tenho em grande estima e consideração, tiveram essa coragem de dizer que não concordavam. Fizemos uma carta aberta, começámos com 25 médicos, acabámos em mais de 100, com muitos pediatras também, a manifestar oposição contra a vacinação das crianças. O Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos fez um parecer em que era contra a vacinação das crianças, entre muitas outras coisas, idas à televisão, etc. E houve ali algum tempo em que, e acho que isso, houve muitos pais que tiveram essa oportunidade, alguns ou muitos, de ponderar, pensar um bocadinho, porque os adultos não tiveram essa oportunidade, nunca houve ninguém
para os adultos que fosse à televisão ou aos jornais dizer pensem bem, porque isto pode não ser bem assim, isso não houve essa oportunidade. Sim, e apesar de tudo, eu acho que, ou seja, durante aquela fase só das infecções, e quando não havia vacina e o número de casos e aquelas coisas todas, e até houve alguns processos que foram para o Tribunal Constitucional por causa disso, e até com processos para as famílias, mas no fundo havia muita escola que impedia os alunos de irem às aulas quando havia um infectado numa turma, e, portanto, havendo um infectado numa turma, com ou sem sintomas, toda a turma ficava impossibilitada de frequentar a escola. Mas relativamente às vacinas, isso depois acabou por não, ou seja, isso acabou por não se materializar dessa maneira, ou seja, não havia, eu confesso que durante algum tempo achei que provavelmente isso ia acontecer e depois, mas enfim, depois também se meteu a guerra da Ucrânia e as coisas também mudaram um bocadinho a narrativa. A guerra da Ucrânia acabou matou o Covid. Exatamente, Putin matou o Covid, o Hamas matou a guerra da Ucrânia, Trump matou o Hamas e agora temos guerra da Ucrânia, enfim, não interessa. Mas isso depois acabou por não se concretizar, ou seja, as crianças não foram impossibilitadas de ir à escola se não tivessem a vacina tomada. E, portanto, isso talvez tenha feito alguma diferença e muita gente que hesitou acabou por não dar a vacina aos filhos porque, pronto, isto está tudo mais ou menos normal, embora eles tomassem ou não tomassem, ou fazendo a primeira dose, mas não fazendo a segunda e não sei o que. Eu conheço gente para todos os gostos. Que não tomou, que tomou tudo, que se houvesse mais de 200 para tomar, ia tomar, gente que tomou uma parte, mas depois acabou por não tomar a outra, gente que vacinou os filhos, gente que não vacinou os filhos, enfim, acho que há para todos os gostos. Mas isso, apesar de tudo, acho que fez ali alguma diferença. Portanto, a narrativa mediática à volta daquilo foi, acho que até certo ponto foi útil. Mas por isso é que eu lhe estava a perguntar essa questão da faixa etária dos casos conhecidos, sim. Pois, o que é que nós temos aqui dificuldade e também tem a ver com aquela pergunta em termos de nexo causalidade, como é que nós sabemos, ou como é que vamos saber, então, nos casos já mais antigos, se uma determinada reação é causada por um determinado medicamento, neste caso estas vacinas. Não há certeza absoluta nunca, porque não há nenhuma lesão neste momento, nesta fase do conhecimento, embora eu acho que é possível e eu tenho estado a pensar muito nisso e a forçar algumas pessoas para me darem respostas que não me dão, mas pronto, vai ser possível no futuro, tenho a certeza absoluta de desenvolve um teste, uma análise, algo que verifique que a pessoa continua com a proteína spike, a fabricar a proteína spike dentro do seu corpo. Agora existem alguns foi testes... demonstrado um prazo limite para deixar de fabricar a proteína, não é? Sim, o tempo vai passando e continua a haver casos cada vez com mais longevidade, portanto, de fabrico interno da proteína. Portanto, nunca foi assegurado que aquilo que é injetado no músculo deltoide, no braço, que tivesse uma ação curta e localizada. Portanto, isso nunca foi injetado assim, sem essa segurança. E, portanto, continua a haver estudos em que, não é? Agora, o último já tinha 2 anos, ou 2 anos já de persistência no corpo. E, portanto, eu julgo que haverá algum dia que existe esse teste ou outros, para tentar encontrar este nexo de causalidade de uma forma mais expedita. Até agora, o que é que há mata de critérios que não foram inventados para as vacinas contra a Covid, já existem para todos os medicamentos, há uma série de critérios, depois podem escolher uns, podem escolher outros, mas que tem muito a ver com, por exemplo, com a sequência temporal. Obviamente, se é uma reação adversa, tem que ser ocorrer depois da toma do medicamento, não é? Não se pode ter a reação adversa antes de tomar o medicamento. Só psicologicamente, para algo mais hipocondríaco. Pois. Alguém que vê o Dr. House, não é? No dia a seguir tem sintomas como eu. Exato. Esse é um dos critérios. Depois, essa mesma sequência temporal tem que fazer algum nexo. Tem que haver, por exemplo, se a reação adversa é um choque anafilático, é uma reação alérgica muito grave. Tem que acontece ser com a penicilina, por exemplo, muitas pessoas têm esses exatamente, choques, exatamente. Minha mãe tem, não é? Pois, portanto, a penicilina é um caso desses, que é um medicamento extraordinário, mas que tem esse grande problema. Então, mas um choque anafilático é a seguir, umas horas, no máximo, a seguir à toma. Não se pode dizer que eu tomei a vacina hoje e tive o choque anafilático daqui a um mês.
Não é plausível. Portanto, assim como outro tipo de doenças, se nós pensarmos em doenças oncológicas, nós não vamos pensar que a pessoa toma a vacina hoje tem cancro ao final do dia. Isso também não é possível, não é? Portanto, há um tempo para as coisas. Depois tem que se excluir outras causas, porque se houver outra causa que possa dar origem a essa reação adversa, nesse caso, se houver mais de uma causa possível, tem que se ponderar o que é que será mais provável. Ok. Pronto, e há esse tipo de critério. Mas qual é que é o problema neste tipo de vacinas? Este tipo de vacinas, pelas suas próprias características, não ficar no local onde é injetado e se poder espalhar, pode dar reações a nível, enfim, há mecanismos descritos, não sei se isso depois tem relevância clínica ou não, porque tudo isto está muito envolto em nebulosidade, de provocar reações adversas de todo tipo. Quais é que são as que as que já estão identificadas e já estão nas ditas bulas dos medicamentos, nos RCMs, ou resumo de características dos medicamentos, que é a lista de características associadas ao medicamento, as adversas, os mecanismos de ação, as dosagens, tudo isso. São aquelas que são raras. São aquelas que são de situações bastante raras na população em geral e que, com esta vacinação em massa, se tornaram um bocadinho mais frequentes, mas um bocadinho mais frequentes o suficiente para serem detectadas como um sinal de segurança nas bases de dados. Todas as outras, vamos precisar ainda muitos anos para tentar chegar lá. Eu vou dizer, por exemplo, tenho visto AVCs em jovens, acho que toda a gente tem-se apercebido que há muitos AVCs, parece haver, não é? Mas isso não está descrito ainda como reação atribuída a esta vacina. Portanto, se uma pessoa se vacinar, passado um dia, umas horas, um dia, 2 dias que tiver um AVC, a probabilidade, nós podemos dizer, que foi da vacina, tem uma probabilidade maior. Passado 1 mês ou 2 meses, porque é que nós dizemos que foi da vacina? Porque é que nós não dizemos que foi da pessoa ter peso a mais, ou do colesterol, ou da tensão alta? Se estiver a produzir a spike protein durante meses, pode simplesmente estar a acumulá-la, não é? É plausível, não é? Mas não temos é como provar. Portanto, é como, neste momento, não temos como provar. Doutora Teresa, pegou aí num tópico, por acaso, muito interessante, que eu tenho seguido nos últimos anos, e que é sustentado um bocadinho com os números do INEM, da sua via verde do AVC e da via verde de coronárias. E nós vimos um aumento de números, eu não sei em que nível de faixas etárias e tipo de população, mas a verdade é que nos AVCs nós vimos quase a duplicar o número entre 2020 e 2025, mas nos infartos, e pegando no seu lado de cardiologista, foi absolutamente brutal. Nós passámos de um nível na casa dos 700 infartos comunicados, quer dizer, estamos a falar que não é os que existem todos, mas é os que o INEM acaba por registrar. Exatamente, passámos de cerca de 700 em 2020, e depois foi subindo para termos, penso que foi o ano passado, nós ainda não temos o número de 2025, mas em 2024, para 2.397. Isto é uma subida de 250%. O que é que terá acontecido isto? Quer dizer, vamos falar, em 2020 ainda foi normal, 2021 começa a vacinação e a partir daí disparou o número de infartos, que o INEM teve que encaminhar para o Serviço Nacional de Saúde. Vê isso, sendo cardiologista, vê isso no seu dia-a-dia, acompanhar os pacientes, que houve uma degradação da saúde coronária das pessoas, dos portugueses? Eu neste momento não faço urgência, portanto essa capacidade de ver esses pacientes na urgência não tenho. Mas os números não mentem, não é? Portanto, o que é que eu tentei fazer, até julgo que já foi há 2 ou 3 anos, quando apareceram os primeiros números do INEM, com esse... Foi logo 2021, houve logo uma subida de 30%, mais ou menos, e depois 2022 foi brutal. Notório. Eu fiz uma carta para a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que é uma sociedade científica de muito valor, com pessoas muito, muito interessadas e muito bem informadas, para que eles tenham um registro próprio de
de infartos, de intervenções coronárias, os ditos cateterismos, não é? De intervenção coronária, e se me podiam dar esses números. Fiz o mesmo para a Direção-Geral da Saúde, fiz para várias entidades que eu achei que poderiam dar, ninguém me conseguiu dar números. Houve uma reunião que até ficou filmada, em que tiveram várias pessoas, até deputados europeus, e eu também nas perguntas, no fim, também fiz a mesma questão. E tiveram todos muito ocupados em explicar-me que não era possível darem-me números. Portanto, é difícil, não é? Porque quando os próprios médicos, os próprios cientistas não se sentem motivados ou não se sentem livres o suficiente para ver o que está a passar, fica difícil. Claro. Agora, uma coisa é certa, isto é uma questão de tempo, não é? Porque há um dia que isto vai quebrar e que as pessoas vão ter que acordar e ver. Porque se tudo aponta que estas reações adversas são um dos efeitos, poderá haver outros mecanismos, terá a ver com estas proteínas spike, de certeza que o tratamento não pode ser igual a outra doença causada por outro mecanismo. Acabam por ser entidades diferentes em termos médicos, não é? Então, tem que se também desenvolver tratamentos próprios para estas pessoas. E nisso estamos muito atrasados. Mas não é em Portugal, é no mundo inteiro, não é? Portanto, isso tem que levar uma volta. Não sei quando é que vai ser, mas vai chegar um ponto em que dá a volta e... Sim. Mas esta petição, eu também encontro nesta petição aqui como que as pessoas que têm reações adversas são os vacinados, porque quem não foi vacinado não tem reações adversas. E, portanto, foram pessoas que acreditaram nas vacinas, não é? De certa forma, acreditaram na narrativa, que a vacinação era uma boa solução, outras foram coagidas, não é? Por aquilo que já falámos. E depois há as pessoas que não foram vacinadas, que são um grupo de pessoas que é muito mais pequeno, não é? Mas que é um grupo de pessoas muito valiosas. Primeiro, porque pensaram pela sua própria cabeça e por isso se constituem uma ameaça, sabe para quem que... Exatamente. Por outro lado, porque constituem uma reserva de pessoas em que no futuro se poderá comparar o efeito das vacinas versus os não vacinados. Portanto, este É o grupo de controle, não é? Grupo de controle. As vacinas quando foram testadas, houve durante um tempo, umas semanas, poucas, um grupo de controle. Ao fim dessas 6 semanas, não sou muito boa com números, não quero dizer se foram 6 semanas ou se foram 12. Essas pessoas foram todas vacinadas. Esse grupo de controle, que era muito importante termos agora, porque há certos efeitos que podem ser imediatos nas primeiras semanas, mas há outros que podem manifestar mais tarde, como é lógico, não é? E faz desculpe. Diga, interrompa. Faz diferença, porque eu lembro que na altura também se falava um bocadinho disso, porque ou seja, os métodos de funcionamento das vacinas não eram exatamente iguais umas para as outras. Portanto, havia a vacina da Pfizer e a Moderna, exatamente. Mas a AstraZeneca também, tiveste ao princípio. A AstraZeneca mas era outra tecnologia já. Era adenoviral. E a da Johnson, e a da Johnson era diferente, não é? Era essa que era adenoviral. Eram duas, era a AstraZeneca e a Johnson. Mas penso que nunca chegou a ver, em Portugal nunca chegou a ver a da Johnson, só a da AstraZeneca. Não, houve Johnson. Houve, ok. Mas a AstraZeneca foi aquela que se descobriu logo ao princípio. Sim. E depois deixou de se administrar. Sim. Até grávidas. Nós temos, durante aquela tempo horrível, o agregado familiar cresceu em 2. E havia a ideia absolutamente peregrina de que as mulheres grávidas, que aliás sempre houve uma cautela muito grande com qualquer tipo de medicamento, e era impingido o raio da coisa para as mulheres que estavam grávidas. Também um sinal de imprudência, que é uma coisa absolutamente... Foi bastante. As grávidas metem uma impressão enorme, não é? Como é que... E isto leva a outra coisa, que é uma outra questão, porque nós falámos aqui da ligação estatística que existe com os infartos, etc.
Está por ver a questão dos cancros e dos chamados supercancros, o aumento estatístico de doenças oncológicas que são particularmente em gente mais nova e com uma rapidez maior, muito mais agressivos. Portanto, essa é outra das vertentes. E depois há uma outra última ainda, que é particularmente pertinente, porque, como a doutora dizia aí muito bem, até agora, cada vez que se vai à procura de pessoas que, passado este tempo todo de terem levado a injeção, ainda continuem a produzir a spike protein, portanto, ainda não há um limite assegurado, quer dizer, ainda não se conseguiu perceber que ao fim de X tempo as pessoas por simplesmente deixam de fazer, como se coloca a questão da possível ligação do mRNA ao próprio ADN, ou seja, ser transmitido na informação, haver uma alteração genética do próprio indivíduo, e neste caso, por exemplo, até para já ser uma coisa que depois passa para filhos, ou seja, portanto, passar a ser uma coisa que faz parte do próprio ADN. Tudo isto era sempre negado, isto era uma impossibilidade, que eram coisas que não tinham rigorosamente nada a ver. Agora a dúvida já se aceita que existe essa dúvida, tal como a de não passar do sistema, é o linfático, não é? Linfático. Pronto, para a corrente sanguínea também garantiam que isso não acontecia, e agora já se sabe que acontece. Portanto, há aqui de facto muitas perguntas. E quanto mais graves elas são, maior é a amplitude temporal que se exige de análise a esta questão, não é? E maior é a atenção e portanto, o quebrar o tabu, no fim de contas, acaba por ser um primeiro passo absolutamente fundamental para se fazer com isto que se fez, o mesmo que se faz com tudo o resto. Claro. Partindo do pressuposto que foi uma coisa tão violenta, tão imposta, tão avassaladora, deveria de haver uma preocupação maior ainda de estar a aferir e a controlar e a verificar os resultados, os potenciais danos e tudo isso, e passa-se absolutamente ao inverso. Portanto, nesse sentido, é uma coisa que me faz uma enorme confusão, porque depois, na altura, eu lembro na altura ter várias vezes esta conversa, mas tu não estás vacinar e tal, quer dizer, o que é isto? E eu explicar candidamente as minhas razões, não estar aqui a fazer de vendedor ou do que é que seja, mas quando eu explicava as minhas razões, já não parecia assim tão maluquinho. E a questão aqui é mesmo abrir o diálogo. É abrir o diálogo, é poder-se falar sobre as coisas, que é para se poder abertamente discutir, analisar, ver o que é que se fez bem, o que é que se fez mal, se justificou, se não se justificou. Porque nós estamos, por exemplo, agora aqui a falar da questão dos danos, e nem sequer abordámos a questão da eficácia. Porque, quer dizer, isto é tudo, depois no fim, como todos os medicamentos, é uma relação de custo-benefício. Quer dizer, a gente sabe que vai haver custos, não é? Ou vão existir custos, mas se o benefício for tremendo, quer dizer, se tivesse resolvido a questão da pandemia Covid-19 com a vacinação ou com a injeção massificada daquele medicamento profilático, que eu sou teimoso. Não se nota. Eu se notou. Mas, por exemplo, esse lado também está por discutir, quer dizer, porque foi uma medida particularmente violenta, eu sei que eu sofri na pele, à porta dos sítios, sem certificado, e hoje, olhando para trás, e isto seria uma coisa até mais fácil de se poder concluir, mas nem sequer esse debate se faz, analisando, por exemplo, com outros países. A Suécia foi sempre uma espécie um bocadinho de o tal grupo de controle, o país de controle, digamos assim, com medidas menos, alguns estados, nos Estados Unidos também, como a Flórida, etc., os pequenos grupos de controle, mas a verdade é que nem esse debate se faz, que é de até que ponto é que resolveu alguma coisa, serviu para alguma coisa,
tudo aquilo que nós passámos. Da sua perspectiva, como é que vê isso? Eu vejo que isto é uma situação muito anómala, não é? Não temos nenhum histórico de situações destas na humanidade. Quer dizer, ou se calhar temos e não sabemos, mas provavelmente não temos. Eu gostaria de trazer aqui para debate uma questão, que é, nós passaram 6 anos sobre a pandemia, 5 anos sobre a vacinação. Julgo que a intervenção na pandemia, potencialmente, não quer dizer que seja, mas potencialmente que nos possa vir a trazer mais problemas é a vacinação, porque sobre isso ainda não está fechado que os problemas tenham terminado, que já foram os que foram e que não há mais, não é? Porque, como aqui foi falado, por exemplo, o estudo da Coreia, um grande estudo populacional, de milhões dos coreanos todos, não é? Mostrou um aumento de cancro significativo, não é? Na população, dos vacinados, destes não vacinados. Portanto, pode haver aqui novas vagas. Nós vemos também os serviços de saúde completamente pelas costuras. Pode haver patologia aqui, não é? Quer dos doentes, quer dos próprios médicos. Os médicos também foram todos vacinados e muitas destas doenças causadas reações menos, se calhar, floridas da vacinação, mas têm a ver com um bocadinho também com aquele Covid longo, porque também o Covid longo também tem a ver com a proteína spike, que é uma diminuição da capacidade de trabalho, uma certa dificuldade, e os médicos podem também já não ter a capacidade que tinham para fazer bancos, por exemplo, médicos, enfermeiros. E, portanto, estamos a lidar aqui com esta sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde, a dizer que os médicos fogem para o privado, mas não sei se os médicos não estão a fugir para o privado também porque não conseguem já aguentar aquilo que aguentavam. Mas estamos sempre aqui numa lógica, e até por aquilo que, por exemplo, não está a falar, não gosta de falar de vacinas, porque realmente isto não são vacinas, no vocabulário, algo que distingue os vacinados dos não vacinados. E eu julgo que vamos encontrar um caminho em que os vacinados e os não vacinados têm que colaborar para a solução disto. Claro que eu gostaria que houvesse uma análise importante do que foi feito, das responsabilidades do que foi mal feito, mas a solução vai ter que passar por todos, vacinados e não vacinados. E nesta petição nós temos 3.000 e tal peticionários, muitos são vacinados, e alguns são vítimas, nem todos, claro, e muitos não são vacinados. E tiveram essa solidariedade, mesmo não se tendo vacinado, tendo sofrido na pele tudo que sofreram, que aqui já foi referido muitas coisas, por não se terem vacinado, exclusão, impedirem de ir aos restaurantes, ao cinema, viajar. A pressão social, porque era enorme, social, da família, dos amigos, tudo. Exatamente. Portanto, mas muitas dessas pessoas tiveram a solidariedade de porem isso de lado e apoiarem as pessoas que se vacinaram e estão usadas, mas não são todas. Porque também isso vê-se nas redes sociais, ou por exemplo agora há 15 dias o Semanário Sol, durante as semanas seguidas, publicou artigos com pessoas que sofreram lesões das vacinas, e tem aquilo no Facebook, da página do Semanário, ali há imensos comentários, muitos comentários mesmo assim, um top de comentários dos artigos desse jornal atualmente. Então, muitas pessoas dizem, eu bem vos avisei, agora não venham cá pedir o meu dinheiro, eu não quero pagar com o meu dinheiro. Indemnizações, vacinaram-se porque quiseram, portanto. Há aqui, digamos que, algo que eu acho que era importante que se aparecesse, porque na realidade... Um esforço de reconciliação nacional, digamos assim. Já passaram os anos, o que é importante é que ajudar-nos, colaborar, seja vacinado, não seja vacinado, até porque há muitos vacinados que já perceberam que ser vacinado não é uma coisa boa, há muitos não vacinados que também percebem que as pessoas se vacinaram porque acharam que era uma coisa importante para ser feita. Uma reconciliação, sim, porque com isso é que avançamos, na minha opinião. E isto independentemente que as responsabilidades tenham que ser a alto nível, tenham que ser assumidas, não é? Mas a nível... Muitas pessoas foram iludidas, porque os números havia muitos números martelados
Eu lembro-me que numa altura em que nós já sabíamos, através de uma investigação de um ex-jornalista do New York Times, que se chama Alex Berenson, que acompanhou desde o início a vacinação em Israel, e portanto até era uma pessoa muito pró-vacinação nos primeiros meses, mas que ali em julho de 2021, quando começa a haver os primeiros números reais da vacinação, quando já quase toda a população estava vacinada e o Covid volta a aparecer e os hospitais voltam-se a encher, começou a questionar, até foi expulso do Twitter por isso, e meteu um processo ao Twitter, meteu um processo ao governo americano, tudo isso. Portanto, essa informação que demonstrava que afinal a vacina não funcionava era escondida, havia quem quisesse. E eu lembro, por exemplo, num caso que até é bastante interessante, um jovem, não me lembro agora o nome, também não faço questão de me lembrar, da DGS, que apresentou uns valores, não me lembro se foi em agosto ou setembro de 2021, sobre a mortalidade entre os vacinados e os não vacinados. E que parecia tudo muito maravilhoso, era tudo fantástico, entre os não vacinados, ou também conhecidos por fabricantes de variantes, não é? Porque isso, a determinada altura, eram os termos que se inventavam, não é? Como também como é que chama? Não é? Os negacionistas, não é? Sim, como é que era aquele medicamento? Não era hidroxicloroquina, era outro. Ivermectina. Ivermectina, que era os não te faças que eu tomei ivermectina. Mas tens cara disso, pá, tens cara. Eu por acaso não tomei porque não encontrei. E também eles até diziam que era para cavalos, não é? Desparasitante de cavalos. Mas essa manipulação dos números, que foi quando nós olhávamos, e eu fiz questão de olhar para aqueles números, porque achei aqueles números brutais, enfim, sou uma pessoa de ciências e gosto de investigar as coisas, e aquilo incluía números desde o pico de janeiro de 2021, quando morriam 700 pessoas nos hospitais. Portanto, foi buscar, e não havia vacinas. Portugal naquela altura estava a vacinar 3 ou 4 mil pessoas por dia. E isto foi uma manipulação de números que, passado 2, 3 meses, porque acho que foi o Infarmed ou a DGS, apresentavam relatórios mensais sobre a mortalidade tanto nos vacinados como nos não vacinados. E enquanto aquilo parecia bonito, foi publicando. Quando a coisa começou a virar para o torto e começaram a ficar mais ou menos igual, deixou-se publicar. O problema é que no Canadá, na Inglaterra, na Escócia e em vários outros países também havia estudos desses que demonstravam o mesmo, que ao final de 3, 4 meses basicamente se igualava. Também podemos falar aqui que o nível, as faixas etárias seriam diferentes, seriam entre os não vacinados pessoas mais novas, tudo isso, mas o que se via é que a eficácia que tanto se falava, tal como a segurança, não era bem uma verdade. Até há um meme que diz eficácia, como é que diz em inglês, safe and efficient, it's not a lie. Effective is not a lie, it's 2 lies. Portanto, não era uma mentira, eram 2 mentiras. E portanto, eu não tenho problema nenhum. Eu não me vacinei. Vitor, desculpa lá interromper-te. Nesses estudos, até às tantas começou ali a aparecer um sinal em que era pior a contração de Covid nos vacinados. Nomeadamente. Eficácia negativa. Mas a maior parte dos estudos pararam. Quer dizer, depois deixaram de revelar os números porque a coisa já não estava perfeita. Claro. Eu não me vacinei porque fui estudando e fui vendo, e quando comecei a perceber, pensei, na minha faixa etária não seria assim tão grave, havia a probabilidade, como há a probabilidade de sair de casa ou levar com um autocarro. Portanto, acidentes acontecem e doenças acontecem. A situação mais grave que eu tive durante o Covid foi uma grave crise de gota por ter abusado no camarão. Fui obrigado a ficar em casa e tive que comer camarão. Estava em promoção, não tinhas que comer camarão. Mas estava em promoção. E, portanto, foi a única coisa grave que eu tive. E podia ter sido bastante grave, não é? Mas a questão é, fui estudando e fui olhando e fui vendo que na minha faixa etária não seria, mas poderia, se obviamente para a sociedade fosse relevante, aquela questão da transmissão fosse provada, que nunca foi, nem nos testes foi provado, que os testes não foram desenhados para isso, e nós viemos a saber isso algum tempo depois. Poderia ter tomado, não tomei, e não tenho qualquer problema com as pessoas que tomaram, mesmo aquelas que vestiram a camisola e que insultavam, porque eu acho que elas foram levadas a acreditar em algo que não era verdade. O massacre foi de tal forma que as pessoas levavam os filhos à vacinação porque estavam convencidas que não só o vírus era algo terrível, que eu
obviamente que é pior do que muitos outros que nós tivemos, mas também não foi um vírus tão mau como se pintou. Mas também a vacinação não era o milagre que se fez. E eu tenho um caso, por acaso, de um amigo com quem conversei e que achava estranho eu não me vacinar, e depois de meia hora à conversa me disse: pois, mas eu a terceira já não vou levar. Ele que era tão defensor, não vou levar porque à segunda aquilo correu um bocadinho mal, eu tive 2 dias em casa cheio de dores. E isso, quando nós começávamos a falar com as pessoas, depois começávamos a ver que a primeira normalmente não, mas a segunda havia reações bastante complexas, eu não diria graves, mas que muitas pessoas sentiram na pele. Entre as mulheres, os problemas com o período menstrual, e isso era muito, as conversas que eu ouvi, era muito, muito frequente, e ainda hoje muitas delas dizem isto nunca mais se regulou. E portanto nós pensarmos que se afeta o sistema reprodutor da mulher, algo muito bombástico tem que ser aquele tratamento, não é? E portanto ali nós estamos a falar de algo muito grave. Outra questão, uma questão que eu gostava de perguntar é sobre, também por ser cardiologista, sobre a questão das miocardites e dos pericardites, porque em algum momento, quando começou a revelar, houve alguém que, e depois repetiu 30 ou 40 vezes, que há miocardites ligeiras ou suaves, e portanto não era assim tão grave, os jovens de 16, 17 anos que eram desportistas, era uma pequena miocardite. Isso existe mesmo, ou uma miocardite é sempre uma questão muito séria, especialmente nos jovens? Miocardite é sempre potencialmente séria, mas depois pode-se vir a revelar que corre de forma benigna e que cura, mas é sempre potencialmente séria, porque não se sabe qual vai ser a evolução. E tem 2 grandes riscos. Um é levar a insuficiência cardíaca, e a insuficiência cardíaca é o coração perder a força e não conseguir bombear o sangue necessário. E vejam a tragédia, isso é normalmente insuficiência cardíaca por miocardite ou por outras causas, é um problema normalmente da terceira idade. Que é num jovem não ter o seu coração com a força necessária para levar a sua vida para a frente, não é? E a outra é que, ao curar a miocardite, possam ficar cicatrizes após a inflamação e que aquilo seja um campo propício à formação de arritmias, de circuitos elétricos anómalos que levam a arritmias e que possam levar à morte súbita. Portanto, são 2 riscos muito, muito grandes para nós não desejarmos que nenhuma criança deva ter uma miocardite. Quer dizer, isso por mais rara que seja. Que com a vacinação, porque até hoje aparece nas bulas, não é? Portanto, isso já está aprovado. Também tem jovens. Aparece mais nos jovens de sexo masculino, mas também em meninas e pessoas mais velhas também, todas as idades. Miocardites pela vacina aparecem em todas as idades. Mas são os grupos de maior risco. As miocardites, no geral, tendem a ocorrer mais nos homens do que nas mulheres, tem a ver com alguns fatores hormonais. E as das vacinas também. Eu estava a ouvir aquela do que o Vítor estava a falar e estava com uma dúvida genuína, uma coisa completamente ignorante, mas eu na altura, enfim, já não se sabia ao certo quem é que era ignorante e quem é que não era, independentemente das credenciais que tinham. Havia muita gente credenciada a dizer muitas coisas que muito rapidamente se perceberam que eram disparates e que até quase uma lógica de bom senso diria que pelo menos confiar era bom sinal. Mas uma das dúvidas genuínas que eu tenho, talvez seja a mais tonta de todas, mas houve uma altura que havia um bocado essa ideia, que era se a vacina provocava ali uma reação, aquelas dores do braço, que as pessoas estavam ali um dia ou dois sem grande força e não sei o quê, se faziam febres, etc., era porque aquilo estava a funcionar bem. E eu gostava que explicasse isso muito claramente para quem está a ouvir, só para clarificar. Isto faz algum sentido? Não, quer dizer, não tenho dados para dizer que isso possa ser assim, não tenho dados. Pronto, a vacina não é só o RNA, não é? Que é aquilo que, neste caso, deste tipo de medicamento ou de vacina, que se está a querer pôr no organismo. Tem ali aquilo depois vai nas nanopartículas, depois aquilo vai no recipiente e, portanto, a reação do corpo pode ser, inclusive a dor, não é? O inchaço pode não ter nada a ver com esse RNA mensageiro que depois dará origem à imunidade, teoricamente, não é? Pode ser uma reação local a qualquer dos componentes da vacina.
Portanto, a pessoa pode ter uma reação enorme e nem sequer ficar imune a passar um tempo a apanhar Covid. Não... Claro. Isso foi uma coisa que até se descobriu muito rapidamente, que era as pessoas que afinal estavam vacinadas Também apanhavam. também apanhavam Covid. E depois havia Isso não aquilo que houve se como dizia... esconder isso. Exato, porque Pois. aquilo ao início era quem toma a vacina fica imune e não transmite Não contagia. nem contrai. Depois, afinal, descobriu-se que quem estava vacinado também podia transmitir, mas não, mas não ficava doente. Não é? Depois, Mas ficava ainda pouco houve, doente. ainda houve uma terceira Mas fase que era, não, doente. também Não morria? pode ser contaminado, mas não morre. E depois não morre, mas se ficar doente fica pouquinho. E depois foi tudo o Depois Putin invadiu a pode Ucrânia. ficar com a melhor acredito. E dá outra coisa que é a eficácia, não é a eficácia, ou seja, se aquele medicamento profilático faz o efeito que é pretendido ou não é essa eficácia, é se faz alguma coisa sequer. Porque eu acho que isto até nesse aspecto correu muito bem. Porque eu lembro que na altura havia várias análises e que havia fábricas por exemplo, da Pfizer, havia fábricas com diferentes taxas de garantia de eficácia, ou seja, de que o produto que saía dali ia resultar. Pois havia E isso. aquela que era mais baixa é precisamente uma fábrica que é aqui a, sei lá, 2 quilómetros em linha reta de onde eu estou neste momento, de minha casa, que é aqui no centro de Bruxelas. E aqui é uma fábrica da Pfizer e que tinha a mais baixa taxa de garantia de eficácia, que dava à volta dos 50%. Pois havia sites onde tu podias ir com o teu número série da vacina. E havia os lotes. Exatamente. E havia os lotes, que se chegava à Exatamente. conclusão que havia lotes com reações adversas enormes e havia lotes que não. Até porque eu lembro perfeitamente quando esta conversa começou das injeções com o mRNA, que havia uma grande dificuldade operacional que tinha que ir tudo super congelado, porque senão aquilo destruía-se. Depois, afinal de contas, já não era preciso de nada de congelação e não sei o quê, tarará. Mas uma das coisas que também ficou por averiguar... Por acaso nota-se que foi uma coisa pensada, não é? Foi tudo. No espaço de uma semana, Não. afinal é assim, afinal não é. E muito escrutinada pelos meios de comunicação social. Muito Exatamente. escrutinada. Sim. A recepção das vacinas, não sei onde, acho que era em Tentugal, não é? Que havia lá um Era, armazém. Era terra dos Foram lá todos comer pastéis de Tentugal e ver Exato. Eu acho que eles estavam todos a ver quem é que conseguia passar à frente na fila para ser o primeiro. Eu lembro daquela questão dos autarcas, quer dizer, quando desembarcaram, sim. quando desembarcaram as vacinas, eram os autarcas. Foi daí que- o foi da da- Câmara foi- tinha que ser vacinado antes. Foi daí que Apareceu apareceu o ali à Almirante. Foi daí que É apareceu o verdade, Almirante. é verdade. Exato, o Almirante Para nasceu organizar as daí, coisas. porque andavam os vereadores a passar à frente Exatamente. dos idosos. Sim. Mas enfim, uma das coisas que ficou por averiguar era também, e acho que hoje em dia é impossível, não é? Quer dizer, que nós estamos a partir do pressuposto que temos um conjunto de reações adversas face ao número de pessoas vacinadas, quando há um subgrupo dentro dos vacinados. Há os vacinados onde o medicamento fez aquilo que era suposto fazer, e os outros onde o medicamento não era suposto fazer. E Portugal, eu creio, pelo menos esta era a informação que havia na altura, as injeções da Pfizer que foram distribuídas vinham precisamente aqui de Bruxelas. O que quer dizer que se calhar metade dos vacinados acham que foram vacinados, mas aquilo na realidade já não fazia nada, porque fazem parte dos tais 50% onde o medicamento não seria sequer eficaz. Esta é outra discussão que também não se faz, quer dizer, o investimento brutal e tudo aquilo, e toda aquela narrativa que se fazia por uma coisa que depois não se sabe sequer qual é que é a percentagem desta eficácia anterior, não é? Que eu estou aqui a referir. É tudo uma neblina, porque se nós levarmos isto em consideração, que a maior parte das pessoas que é afetada pode não querer admitir sequer para de si próprio, que não há receptividade por parte do sistema de saúde para admitir isso.
e depois ainda colocarmos em cima que um número muito considerável de injeções nem sequer fizeram nada, porque vinham já... aquilo era... E havia outra coisa que se falava, que era os betos, portanto, eram betos maiores, e portanto o RNA ganhava uma densidade e um peso, quer dizer que os betos que saíam primeiro não tinham nada, os que saíam no fim tinham mais. Tudo isto é assim, uma conversa que quer dizer, torna-se quase tudo ridículo, não é? E a coisa de facto não estava preparada, engendrada para funcionar, foi tudo uma experiência. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que se nós colocarmos dentro, tirarmos a proporção daqueles que foram injetados, mas que aquilo na prática não fazia nada, então as reações adversas à tecnologia, se ela funcionar, tornam-se ainda mais pesadas, não é? Sim, claro. Mas essas que não funcionavam também não sabemos se não teriam outros constituintes que também possam ser danosos, prejudiciais, exatamente. Isso tudo precisa de um grande estudo. E precisa de muita vontade, tem que se dar aqui a volta, quer dizer que aquilo que é uma barreira ao estudo, tudo isso se torna um motor para o estudo, que se dê aqui uma reviravolta. Não sei como é que isso faz, não é? Eu adorava saber. Uma pergunta, porque eu nunca mais me debrucei sobre isso. Estas vacinas, ou vacinas entre aspas, já têm autorização definitiva? Já tem. Já tem, ok. Portanto, alguns estudos tiveram que ser feitos em relação à eficácia, em relação à segurança, não é? Sim, mas todos muito... Por exemplo, a da AstraZeneca foi logo afastada também na altura por aquela questão que tinha a ver com acidentes vasculares cerebrais, não é? Se me lembro bem. Uma das coisas que se critica nos testes das vacinas, apesar de demorarem muitos anos, é que não é obrigatório nem tem necessariamente estudos comparados com placebo. Não há estudos das vacinas, elas são estudadas individualmente e não há estudos das vacinas quando são dadas em conjunto umas com as outras. E, portanto, toda esta ciência que suporta a vacinação é mais frágil do que aquela que suporta os medicamentos no geral. Por aquela ideia que a vacina é sempre uma coisa boa e que não faz mal e que isso tem que ser, de certa forma, verificado, não é? Eu julgo que é o que está a acontecer agora nos Estados Unidos, vamos lá ver por quanto tempo, porque não está tudo no mesmo saco. Há vacinas, como os medicamentos, há medicamentos bons, há medicamentos que têm de ser retirados, não é por ser um medicamento que é sinal de que é eficaz e seguro. Não pode haver uma vacina que só por se chamar vacina passa a ser eficaz e seguro. Tem que se comprovar tudo isso. E nisso estamos muito atrasados. Eu havia só uma última questão que eu gostaria de colocar, pois não sei se o Nuno Poças e o Vitor nos depois querem perguntar mais alguma coisa, mas da minha parte uma outra questão que eu gostaria de colocar que é o seguinte, para mim uma das baixas de toda a questão da pandemia de Covid-19 foi a academia ela própria, quer dizer, e eu como participante, apesar de relutante na minha área, tenho uma noção mais ou menos como é que a coisa funciona e sei como as coisas podem ser pervertidas ou podem ser direcionadas para aqui e para acolá, mas tinha uma expectativa de facto que no campo da ciência médica, digamos assim, ligadas à saúde, as questões ligadas à saúde, à medicina, com M grande, que houvesse uma preocupação maior do que aquela que houve. Quer dizer, nós pela primeira vez tivemos estudos que foram retirados por falta de credibilidade, quer no Lancet, quer no Journal of Medicine do New England, ou qual é que era o outro, era esse, o Lancet e esse segundo. Houve até escutas que apareceram em público, pessoas a serem gravadas que não sabiam, a colocar em causa os estudos estavam a ser publicados. Houve uma interferência como nós aprendemos, por exemplo, nos Estados Unidos, com alguém que também devia ser preso, o Anthony Fauci, não é? Dizer, eu sou a ciência, e a forma como as autoridades estatais
em completo conflito de interesses e em comunhão de interesses com a indústria farmacêutica, colocaram em causa dados absolutamente fundamentais para se poder a trabalhar e a ferir e analisar as coisas como deve ser. Quer dizer, tudo isto foi um descalabro, eu lembro-me, por exemplo, o livro que na altura circulou e que eu li, o livro do Bobby Kennedy, que agora é secretário de Estado da Saúde, e que ele publicou, e que na altura chamavam-nos de negacionistas e maluquinhos, porque estávamos a dar credibilidade a alguém que sempre foi, aliás, um advogado de lesados, de coisas ambientais e de contra os grandes interesses económicos. A verdade é que ele não foi. O livro que eu me refiro é sobre não me lembro do título exato, The True Story of Bill Gates e Fauci, uma coisa assim do género. The Real Anthony Fauci, acho que é este o título. Exato. E a verdade é que ele não foi processado por ninguém. Ninguém. E quem lê aquele livro só pode ficar em estado de choque. Enfim, com aquilo que é uma perversidade enorme entre e as portas giratórias entre os interesses da grande indústria farmacêutica e das principais agências que existem para defender a saúde e o interesse dos consumidores. Isto porquê? Porque a doutora estava a dizer, e bem, não é? Que é preciso fazer um estudo, que é preciso... Mas haverá ainda a capacidade de se regenerar academicamente. Por exemplo, outra questão que aconteceu durante a pandemia, a forma como aqueles cientistas reputados, médicos que saíram da narrativa, o grego, a propósito das pandemias, que era o mais citado do mundo, agora falha-me o nome dele, e que depois era censurado. Ioannidis. Exatamente. Ioannidis. O Robert Malone, quer dizer, um dos precursores da tecnologia do mRNA, que depois acusaram-no de tudo e mais umas botas. O Peter McCallum, que era também um dos... que creio também na área do coração, junto com outras coisas, era um dos académicos mais citados no planeta, em artigos científicos, e toda esta gente que teve imensa coragem, mas sofreram na pele, portanto foram ostracizados por uma academia que não tinha a mínima vontade de discutir academicamente, não é? Cientificamente, o que estava ali a ser discutido. E aquilo que acabou por ser irónico, quer dizer, é que valeu 1000 vezes mais a ida do Robert Malone e do Peter McCallum ao Joe Rogan, ao podcast do Joe Rogan, ser visto por dezenas de milhões de pessoas, do que qualquer artigo científico ou argumento científico que eles tenham propriamente tentado fazer naquela altura. Portanto, uma pergunta genuína que eu tenho é: será que ainda é possível resgatar a medicina e a academia destes conflitos de interesses face a, neste caso, à indústria farmacêutica, não é? Quer dizer, eu sou uma pessoa otimista, por isso eu tenho que acreditar que sim, que é possível. Mas é difícil, porque para um médico como eu sou, embora eu como já sou médica há muitos anos, já estou mesmo aqui no ponto final da minha carreira, já vi outras maneiras de fazer medicina. Os jovens que acabam agora os cursos, as suas especialidades, só conhecem esta maneira de fazer medicina baseada em guidelines que vêm das autoridades científicas, das academias, como disse, e que ditam como é que se faz. E essas autoridades estão, algumas, muitas, todas, não sei, mas estão influenciadas pela indústria farmacêutica. E, portanto, se um médico destes põe em causa que há conflito de interesses, que estas guidelines, estas linhas de orientação que seguem, que se habituaram a fazer medicina só com, basicamente, baseados nisso, chamada medicina baseada na evidência, que essa evidência, afinal, está toda errada, que está toda corrupta, o que é que acontece a uma pessoa dessas? Não aguenta. Então é muito difícil para o médico conseguir admitir que possa haver problemas deste nível. Mas um dia vai acontecer, isso é inevitável.
Eu, aliás, acho que o nosso mundo só vai se ingrar, a humanidade só vai se ingrar se os valores éticos forem preservados acima de tudo, não é? Porque com inteligências artificiais, com os interesses corporativistas das grandes indústrias, se essas pessoas que estão nas indústrias, não é? Esses CEOs dessas empresas não tiverem valores éticos absolutamente fundamentais, têm todos os meios para conseguirem o que estão a conseguir neste momento. E, portanto, eu acho que a humanidade vai ter que dar um salto muito importante por esse lado. Mas também não sei como se faz, mas acredito que seja possível. Pois, quer dizer, nós estamos a caminhar para uma situação em que vai só ao hospital, com uma coisa qualquer, e aquilo que a pessoa que nos está a atender faz é estar a teclar muito, fazer as perguntas, mas tecla muito, já reparei nisto, quer dizer, e com muita força, portanto deve passar 90% do dia a teclar, nem precisa de olhar para as letras, nem nada, e tal, aquilo é tudo automático, parece estenógrafos, e portanto, quer dizer, e para isto nem vai ser preciso qualquer dia o elemento humano, porque se é para recolher um conjunto de informações e para aplicar umas guidelines que são centralizadas e que são aplicadas independentemente do sujeito, não é? Universalmente, então quer dizer, para isso podemos fazer medicina em casa com O Gemini. exatamente, com o ChatGPT. ChatGPT e com medicina artificial e paga-se uma app 10 euros por mês e temos um médico personalizado no nosso telemóvel que até tira fotografias, mostra-se os dentes e não sei o quê, põe-se o dedo naquela bolinha dos iPhones e diz como é que está a pulsação e tal, e está feito. Portanto, quer dizer, não há também muito espaço para o elemento humano nesta nova forma de fazer medicina, não é? Digo eu, parece-me assim um bocadinho. Tenho saudades daqueles do médico com a balinha de família, não é? De aldeia, que tocava na barriga e descobria logo que havia Dos retalhos da vida do médico, apaixonou muita gente e muitos médicos seguiram a carreira por causa disso. É verdade, Fernando Amor. Eu acredito, mas eu vi que estes novos médicos não têm conhecimento desse poder. É que nós médicos e as pessoas no geral no contacto social, mas estou a falar de outros médicos, temos o efeito placebo em nós, não é? Nós somos o efeito placebo, quer dizer, só o facto de estarmos ao pé de outra pessoa e de estarmos a dar atenção, a querer cuidar e a preocupar-nos e encontrar, só isso já cura. E eu tenho a certeza disso, não tenho a mínima dúvida sobre isso. Portanto, ao sermos substituídos pela máquina, essa parte perde-se, não é? Portanto, passa só tudo dependente de medicamentos, de intervenções. Agora, na minha opinião, tem havido um grande trabalho para iludir os médicos que não têm esse poder, para que eles possam ser substituídos. E eu acho que essa consciência do médico, que com o tempo, acaba sempre por perceber que isso acontece, não é? Isso é natural, daquela pessoa que entra dobrada no consultório, cochear, e sai toda direitinho e andar para o corredor, e no consultório só conversa, não houve mais nada. E então, eu acho que isso é algo que é importante todos termos consciência do poder da nossa humanidade, da interação, não é só entre médico e paciente, é entre os seres humanos no geral, não é? O que é que um ombro amigo faz, não é? Tantos problemas que nos tiram. É verdade. Então não podemos estar a substituir isso por máquinas, isso é... Loucura. Okay. Loucura. A minha última pergunta, voltaria à petição. Quais é que são os próximos passos? Qual é a expectativa nas próximas semanas, meses? Acha que vai conseguir, com isto, também entrar um pouco mais na opinião pública para que as pessoas, aquilo que nós falávamos, que se apercebam um pouco das situações, sem haver aqui uma carga de
psicológica forte, de julgamento das pessoas. Exato. Que já Nosso agora, trabalho só, é esse. antes de, Sim, só, sim, desculpa, antes de responder, depois assim, se calhar aproveito e respondo tudo finalmente, para depois não estarmos aqui sim, sim, ok. Eu ia fazer uma pergunta na sequência desta do Vítor que tinha a ver com, enfim, é uma curiosidade, imagino que não posso alongar-te muito sobre isso, se calhar nem tenho noção completa, mas o Nuno já abordou isso um bocadinho, mas eu queria tentar perceber qual é que é o grau de receptividade das bancadas parlamentares, ou seja, dos deputados relativamente a isto. Se é ou seja, se a coisa tem sido encarada como isto é enfim, é procedimento burocrático que nós temos que fazer e pronto, e vamos arrumar a coisa, ou se tem havido de facto manifesto interesse e se ele é mais ou menos transversal ou não. Pronto, com isto... Ok, portanto, vamos então entrar no Parlamento, não é? Nós já fizemos a audição, fomos muito bem recebidos. Eu, aliás, antes de me preparar para esta audição, estive a ver, sei lá quantas audições da Comissão de Saúde, as gravações, para perceber qual é que era, pronto, a melhor maneira de abordar e as respostas, não é? As dinâmicas, tudo isso. Portanto, foi muito interessante. Então estavam lá, acabámos por ser seguidos por 6 deputados, a maior parte da bancada do Chega. 4, 6, 7, 6. PS, 2 PSD e 4 de Chega. Certo. Ou 3 de Chega. Pronto, não foi mal. Às vezes há petições que são ouvidas por 2 deputados, às vezes 3, portanto, nesse aspecto não foi mal. Comunicámos a toda a segurança, fizemos um comunicado de imprensa, nenhum divulgou absolutamente nada, um silêncio sepulcral. Eu já fiz muitos comunicados de imprensa na vida e completamente zero. E fizemos a nossa audição. Teve muito impacto os testemunhos reais e houve uma grande preocupação dos senhores deputados presentes de cuidar e de lidar, nomeadamente com a Dona Lúcia, que era a pessoa presente, porque a outra menina foi um vídeo só, a interagir com ela com muita delicadeza e muita atenção. Isso foi muito bonito de ver. E depois, no final, quando se fecham as câmaras, todos vieram falar connosco e mostrar interesse em ter reuniões e ter mais esclarecimentos, e consideramos isso muito bom. Então marcámos uma série de reuniões com os grupos parlamentares. Hoje foi o Chega, para a semana é o CDS, para a outra semana será o Partido Socialista. O PST disse que também nos ia receber, mas ainda não agendou. E o que é que nós fizemos? Fizemos nós próprios, com a assessoria jurídica, uma proposta de projeto-lei. Que estamos para simplificar, não é? Eles são pessoas muito ocupadas com muitas coisas, portanto, se tiverem uma base de trabalho, não terá que ser aquele, poderá ser a adaptação. Portanto, fizemos um estudo das legislações existentes noutros países e fizemos a nossa proposta. Portanto, hoje entregamos a primeira e vamos entregando sucessivamente. O que é que nós precisamos? Precisamos que pelo menos um partido tome uma iniciativa legislativa, ou seja, decida apresentar aquele projeto de lei ao outro, e que os outros partidos ou se abstenham ou votem a favor. Portanto, se não há nenhum partido maioritário, propusemos que se formasse também um grupo de trabalho. As comissões podem também, dentro do âmbito, neste caso da saúde, pode criar um grupo de trabalho só sobre um determinado tema, e nós gostaríamos que fosse feito um grupo de trabalho sobre o tema desta petição, portanto, a criação deste programa, de forma a que todos os deputados dos vários partidos pudessem perceber que isto é um assunto suprapartidário, e chegar a um acordo ou a uma solução que pudesse depois ser aprovada. E também solicitámos, e vamos continuar a solicitar aos senhores deputados dos grupos parlamentares que levem esta petição a plenário, porque para ir a plenário obrigatoriamente tem que se ter 7.500 assinaturas. Nós não chegamos a esse número. E, portanto, também, mas pode ir na mesma, desde que eles assim não entendam. Portanto, também estamos a solicitar isso. Portanto, no fundo, estamos a fazer 3 pedidos: uma iniciativa legislativa, uma ida a plenário e uma comissão de trabalho. Muito bem.
pronto, neste momento ainda não posso dar mais feedback. Hoje a reunião com o Partido Chega correu bem e vamos ver, mas eles também nos disseram, não é? Eles sozinhos não conseguem fazer aprovar leis, é preciso que nós trabalhemos também com os outros partidos. Mas poderiam levar a plenário, isso poderiam, mas depois teria que haver uma discussão. Sim. Eles podem levar um projeto de lei, mesmo que a petição não vá a plenário, podem tomar essa iniciativa legislativa. Olha, temos aqui fazer uma lei sobre isto. Okay. Sim, mas seria positivo ser uma coisa que não ficasse cingida a um partido. Sim. Até para não se tornar uma coisa partidarizada. Exato. Exatamente. Não há é o interesse objetivo, todo nisso. exatamente. É isso. O objetivo é tornar isto suprapartidário, fazer aqui uma reparação que não está feita, um mecanismo de segurança para os cidadãos que não existe. Sim, é porque isto não é ideológico. Não é ideológico, não. É uma lacuna que está. Pronto. Vamos ver o que é que conseguimos. E se à boleia disto se consegue normalizar mais a conversa sobre este assunto. Ser um primeiro passo. Também para outro tipo de medicamentos e de vacinas que possam vir no futuro e até das existentes, não é? Que não existe. Pois, havendo um mecanismo que depois pode-se acrescentar. Por exemplo, muitos países tinham estes mecanismos até já há 50 anos de compensação para vacinas. Quando veio a vacina contra a Covid-19, apressaram-se a acrescentar a vacina. Outros não tinham e fizeram um programa novo. Okay. Mas o que é facto é que imensos países, nós aqui em Portugal começou-se a vacinar em 20 de dezembro de 2020. Nos outros países terá sido mais ou menos a mesma coisa, imagino eu. E vemos aqui a data de entrada em vigor destes programas nos outros países, e a 20, a 23, a 24 de dezembro já tinham os programas ativos. E, portanto, este tipo de programa pode, inclusivamente, incluir outras vacinas. Por que não? Se houver essa vontade. Não é o que estamos aqui a defender, até para que não nos chamem anti-vacinas, que não é, estamos aqui de volta das vacinas Covid. Mas tem potencial, portanto é uma estratégia, mais uma, nós vamos tentando dar o nosso contributo para uma causa cívica. Muito bem. Se não, vocês os dois têm mais alguma coisa? Não? Então, eu gostaria de, então, a terminar, não só agradecer à doutora Teresa Gomes Mota ter vindo aqui ao Linhas Direitas, que de facto acho que é um tema enorme, que é importante e deixa-nos muito honrados com a sua participação, mas também gostaria, pelo menos em meu nome, agradecer-lhe por toda a sua conduta ao longo da pandemia e das diferentes cartas e as diferentes iniciativas que foi tomando, porque de facto, quer dizer, nem todos os heróis usam capa, não é? E hoje em dia, e com estas dificuldades todas que aqui todos falámos, ter a capacidade de falar, de levantar o dedo e dizer ao correio vai nu, ou chamar a atenção de que se calhar convém vestir uma camisolinha ou pôr umas cuecas, depende da perspectiva, mas é importante e portanto acho que a doutora Teresa Gomes Mota foi um grande exemplo e eu pessoalmente estou muito grato. E agradeço-lhe mais uma vez também por ter vindo aqui ao nosso Linhas Direitas. Quanto aos nossos ouvintes, já sabem, para a semana estaremos de volta, podem ouvir-nos em toda a rede de podcast nacional e internacional e ver-nos em vídeo no Spotify, no Facebook e no nosso também novo canal canino do YouTube. Muito obrigado a todos por terem ouvido. Muito obrigado, doutora Teresa Gomes Mota. Muito obrigado, Nuno e Nunes, e até para a semana. Pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.